Bhagavad Gita. Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita: concentre-se plenamente no cumprimento de seu dever e não no resultado de seu trabalho. O resultado fica para mim. Toda a responsabilidade é minha. A avaliação superior é desse modo. Os generais dizem: marchem, adiante, sigam adiante. Vocês são meus soldados. O que eu pedir, vocês têm. Isso aqui já foi lido também. Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam nos dá uma sugestão muito esperançosa para todos os estágios de vida. Culpe a si mesmo e a mais ninguém. Mantenha seu apreço pelo Senhor. Também já foi, acho que é o próximo. O Brahmane leproso. Kaviraja Goswami citou como exemplo desse tipo de devoção uma referência histórica dos Puranas. Havia uma vez uma esposa casta cujo marido Brahmane era leproso. Ela sempre se esforçava o melhor que podia para satisfazê-lo. Certo dia, enquanto banhava seu marido no rio sagrado, ele se apaixonou pela beleza extraordinária de uma prostituta chamada Lakshahira. Seu nome indicava que possuía o brilho e a beleza de 100.000 diamantes. O Brahmane leproso ficou irresistivelmente encantado por ela. Ao retornar à casa, sua casta esposa detectou alguma insatisfação em seu marido e indagou dele: por que você está tão infeliz? Seu marido replicou: senti atração pela beleza daquela prostituta e não consigo tirá-la da minha mente. Você a deseja? Sim, desejo. Então tentarei fazer um arranjo. Assim, por ser pobre, a casta senhora, embora sendo uma Brahmane qualificada, começou a ir à casa da prostituta todo dia para trabalhar como serva. Embora fosse de nascimento aristocrático, aceitou o trabalho de serva sem remuneração e cumpria seus deveres com tal diligência que atraiu a atenção da prostituta, a dona da casa, quem começou a indagar: quem limpa tudo tão direitinho e lindamente? E acabou sabendo que uma senhora Brahmane vinha todas as manhãs e realizava tarefas domésticas. As outras servas disseram: tentamos pará-la, mas ela nem queria saber. Ela deseja se encontrar com a senhora. A patroa retrucou: tudo bem, amanhã podem trazê-la a mim. Então, na manhã seguinte, quando foi levada diante da prostituta, a senhora Brahmane expressou seu motivo íntimo: meu marido está tão atraído por você que desejo que possa satisfazê-lo. É meu interesse como sua esposa devotada que ele fique satisfeito, e esse é o desejo dele. Portanto, quero vê-lo feliz. Então, a prostituta entendeu tudo e disse: sim, traga-o amanhã. Convido ambos para jantarem em minha casa. Isso foi comunicado ao Brahmane, e no dia seguinte ambos vieram. Foram preparados muitos pratos próprios para a ocasião. Foram servidas 2 entradas. Uma era prachada em folha de bananeira, acompanhada de água do Ganges no pote de barro, alimento vegetariano puro. Lado a lado, haviam potes de ouro e prata, com carnes e ricas preparações. Foram servidos com um lindo arranjo de mesa e assentos. Dos 2 tipos de alimentos, um era puro e o outro cheio de paixão. Então, de mãos postas, a prostituta convidou o Brahmane e a esposa e indicou: esta é a prachada, e aqueles são pratos ricos, preparados com carne. Pode escolher o que sua doce vontade preferir. Imediatamente, o Brahmane leproso escolheu a prachada e começou a tomar sua refeição.
Depois que ele terminou de tomar prachada, a prostituta disse: Sua esposa é como essa prachada, e eu sou como todas essas coisas: carne, pratos ricos, ouro, prata. Sou tão decaída, e sua esposa é a mais pura dentre as mulheres puras. Seu gosto real é por esta prachada pura. Externamente, a carne é muito deslumbrante, porém internamente é muito impura, é imunda, e, portanto, você sentiu repulsa por ela. Então, por que você veio a mim aqui? Nesse momento, o Brahmani recobrou os sentidos. Sim, estou equivocado. Deus enviou-me uma mensagem através de você. Meu desejo passageiro acabou e agora estou satisfeito. Você é meu guru. Kaviraj Goswami citou isso no Chaitanya Charitamrita. Então, veja só que história bonita, né? Maia deixou aquele senhor leproso, senhor de idade, leproso, a esposa servindo ele o tempo todo, fazendo tudo, dando banho nele, levando ele no rio sagrado, servindo a casa, cozinhando, oferecendo a comida para Deus, dando prachada para ele, e ele ficou querendo a prostituta, querendo aquele corpo bonito. Isso é Maia. Maia faz isso conosco. Se não estamos fortes, se não estivermos com a prática diária forte, a fé forte, cairemos. E ele, na verdade, iria cair. Se a prostituta não abrisse o olho dele, ele iria cair na tentação. Então, às vezes, temos algum sinal também. Quando a pessoa vai cair, se ela tiver uma boa fortuna, ela vai ter um sinal para enxergar, para acordar. Se der tudo certo, o que ela quer de luxúria, de desfrute material, ela caiu. A boa fortuna faz com que a pessoa enxergue antes de cair. Mas às vezes a pessoa cai. Mas se a pessoa cair também, é dito que é para levantar, não era para desanimar. Claro que uma mácula sempre vai ter. Sempre vai ter uma marca. Se a pessoa é grihasta, Srila Govinda Maharaj fala, um grihasta que faz algo errado e cai de repente, ele vai ficar com menos mácula, mas uma pessoa que usa laranja, açafrão, um brahmachari, um vanaprastha, um sannyasi, se ele cair, se ele fizer alguma besteira, sempre vai ter uma marca. E aí Srila Govinda Maharaj fala, não tem como esconder uma marca preta numa roupa branca. Então, mesmo um grihasta também não pode cair, não deve cair. Se ele tiver com a prática devocional correta, Maya colocará um obstáculo para ele, um teste, e ele passará no teste. Mas sempre que passamos um teste, Maya coloca um teste mais difícil para nós. Então vamos seguir o exemplo aí que foi dado da prostituta, do senhor de idade, do Brahmani. Se Maya colocar uma mulher, enfim, aí está falando de mulher, mas pode ser também a mulher, a devota, que está interessada num homem. Normalmente as histórias da Índia falam em mulher, e o homem cair e a mulher que provoca, mas isso também acontece com o outro lado. A mulher também pode cair por tentação de outro homem. Então, se Maya colocar uma mulher, enfim, um homem na frente do devoto para tentá-lo e ele rejeitar, na próxima teste ela virá com alguém mais bonito. Virá com alguém com o corpo mais bonito, com o rosto mais bonito, enfim. E aí, se rejeitar, virá mais bonito, e assim sucessivamente. Não só com sexo oposto ou mesmo sexo, mas isso com tudo, com dinheiro. Porque a pessoa pode cair com 3 coisas. Kanaki, Kamini e Pratista. Que significa isso? Kanaki é dinheiro. A pessoa de repente está fazendo um serviço devocional
E aí Maia coloca um emprego para ganhar muito dinheiro, justamente tomando todo o tempo da pessoa, para que ela não faça mais o serviço devocional, porque Maia não quer. Maia quer nos testar. Então, ela vai dar um emprego para ganhar muito, uma posição muito boa, mas para isso você terá que deixar a devoção, uma parte da devoção. Um tempo que você dedicava à devoção, você vai dedicar mais ao trabalho. Se você rejeitar esse trabalho, Maia virá com um trabalho melhor. Um trabalho de mais fama, de mais destaque na sociedade, mais dinheiro. Se você rejeitar, ela virá com um melhor ainda. Isso também, então, isso é Kamini, Kanak. A Kamini é mulher, enfim, é sexo, não só mulher, o homem também para a mulher. Ou hoje não importa o sexo da pessoa, qual a orientação sexual que a pessoa tenha, mas virá algo que a pessoa quer desfrutar. E como eu falei já, virá sempre alguém mais bonito, mais interessante, para derrubar o devoto. E pratista é fama e poder. Então Maia colocará fama e poder para o devoto. É dito que o devoto, ele foge da fama e do poder. O devoto mesmo, o devoto sincero, ele foge da fama e do poder, ele foge de pratista. Mas o pratista está sempre correndo atrás do devoto. A fama e o poder estão sempre correndo atrás do devoto. Temos um exemplo clássico disso de Madhavendra Puri, que a deidade guardou um pouco de arroz doce para ele num pote. Escondeu, a deidade escondeu. Quando aceitou a prachada, escondeu uma parte, vários potes de prachada, ela escondeu o arroz doce para ele. E aí a deidade veio no sonho do pujari, do sacerdote, e falou, vá procurar Madhavendra Puri e dê o arroz doce que eu deixei em tal lugar do altar. E aí o pujari, o sacerdote, acordou, foi lá e realmente estava lá o pote. E aí ele foi atrás de Madhavendra Puri para dar. E quando Madhavendra Puri soube disso, ele saiu correndo do local porque sabia que isso ia ser falado para todos. Ele não queria fama e poder. Mas quando ele chegou na outra cidade, já estava lá a fama e poder. Não tinha internet na época, isso tem quase 500 anos atrás. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas a fofoca sempre existiu. Por isso que Silachara Maharaj fala, não faça fofoca, não fale da vida dos outros. Isso é prejudicial para você e para os outros. Então, esse é um exemplo clássico de pratista, fama e poder. Essas três coisas poderão nos derrubar da devoção. E a história do Brahmana aqui é justamente isso. Uma história muito bonita. E está no Chaitanya Charitamrita. No Chaitanya Charitamrita, que são os passatempos de Mahaprabhu, tem muitas histórias, mas reais. Não é um conto de fadas, não é um livro escrito por um ser humano normal. São passatempos de Deus. O Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavata, todos os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Mahabharata, os livros de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, não são invenções da cabeça deles. Tudo isso aconteceu. Então temos que tomar cuidado também quando lemos algo e não desconfiar, não duvidar, porque esse é uma das ofensas, nama parada, ofensas ao santo nome, achar que a escritura é um livro comum. Vamos continuar então com a história. A patroa retrucou, tudo bem. Imediatamente, o Brahmane leproso escolheu. Kaviraj Goswami citou isso no Chaitanya Charitamrita. A casta senhora foi servir a prostituta. Por quê? Para a satisfação de seu marido. Portanto, Radharani diz, estou pronta a servir aquelas que fazem parte do campo oposto.
se elas conseguirem realmente satisfazer a meu Senhor. Estou completamente pronta a servi-las, se realmente conseguirem satisfazer a Krishna, mas não o conseguem. Contudo, mesmo assim, fazem exigências. Mas nesse ponto eu divirjo. Não é que me preocupo que minha parte será diminuída. Não é essa a minha atitude. Sempre que ocorrem situações desfavoráveis, fico achando que estão sempre vindo dentro de mim. Não acho que nada corrupto advenha de fora. Essa deve ser a atitude de um verdadeiro devoto de Krishna. Com essa atitude, conseguiremos ver dentro de nós que tudo afinal é parte do bem absoluto. Embora não seja muito fácil, ainda assim, nossa energia deve ser devotada somente para coletar boa vontade de todas as circunstâncias externas. Dessa maneira, devemos cuidar para ver as coisas de uma tal maneira que purifique nossa própria posição. Aqui, Srila Siddhartha Maharaj está continuando, é que ontem não lemos esse livro, mas na quarta-feira estávamos lendo ele. E aí Shrimati Radharani fala que ela tem o grupo opositor a ela, que quer servir Krishna, ela não tem nenhum problema em deixar os outros servirem Krishna, desde que o serviço a Krishna seja melhor do que o que ela faz. Mas não é, ela mesma diz. O serviço das outras não é melhor do que o meu. Então ela não quer deixar com que as outras sirvam Krishna, porque ela servirá melhor Krishna. E ela diz que qualquer problema que existe, o problema está com ela. E aí Srila Siddhartha Maharaj fala, essa é a concepção correta do devoto. Qualquer problema externo que tenha, o problema está conosco. O problema não é do ambiente, o problema é nosso. Se a pessoa tem alguma dificuldade no templo, se a pessoa acha que tem inimigos em algum lugar, o ambiente sempre é perfeito, o problema está conosco. Tudo é perfeito, Krishna coloca tudo perfeito para nós. Nós que achamos que é o outro que é o culpado, é o outro que fez isso, é o outro que fez aquilo, mas isso é a visão errada, isso é a visão material. Sempre colocamos a culpa no outro, a visão material sempre é assim. E a visão correta de um devoto é sempre achar que ele é o culpado. Shrimati Radharani tem essa compreensão plena, claro. Shrimati Radharani é Ladini Shakti, ela é Mahabhava. Então temos que ter essa compreensão. Se tem alguma coisa errada, que achamos que é errada, não é errada. O problema está conosco. E a coisa está acontecendo o que for para que nós cumprimos o que temos que cumprir. Às vezes Krishna no processo devocional, ele coloca obstáculos, outras pessoas criando obstáculos para nós. Mas temos que saber que tudo acontece porque Krishna quer. Se Krishna não quiser, não acontecerá. Silacharya Maharaj também tem essa compreensão. Tudo acontece porque Krishna quer. Temos esse caso lá em Koladwipa, o templo principal da nossa missão, acontece isso. Krishna quer que esteja nessa situação agora. Não sabemos aqui algum tempo como será, mas agora é o que ele quer. Então não temos que ficar culpando ninguém. Tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Não. Tudo é perfeito, o ambiente é perfeito. Alguém tem alguma pergunta? A visão profunda da realidade. E assim, somos encorajados pelo Srimad Bhagavatam a buscar mais profundamente. Precisamos procurar enxergar mais profundamente, e então encontraremos nosso amigo.
Se formos liberais em nossa atitude para com o meio ambiente, não poderemos deixar de entrar em conexão com o plano que é realmente liberal. Isto é consciência de Krishna no seu âmbito máximo. Se olharmos profundamente para a realidade com este tipo de visão, encontraremos nosso verdadeiro lar. Prahlada encarou corajosamente todas as circunstâncias e afinal foi vitorioso. O cálculo do pai demoníaco de Prahlada quanto ao ambiente era falso, mas a visão mais profunda de Prahlada viu a realidade corretamente. Ele viu que Krishna se encontra em todo lugar e que a consciência de Krishna está comandando o todo. Portanto, não devemos nos sentir desencorajados em circunstância alguma, por mais grave que possa nos parecer. Krishna está lá. Por mais que as circunstâncias pareçam se opor a nós, na realidade não é assim. Basta conseguirmos desenvolver a visão correta e o rosto sorridente do Senhor surgirá por detrás da tela. Isso é consciência de Krishna. Krishna é lindo e Ele está esperando ansiosamente para aceitar nossos serviços. Krishna é o controlador supremo. Tudo o que acontece é porque Krishna quis. Não há nada que aconteça que Krishna não queira. Quando planejamos algo, normalmente dá errado. Por quê? Porque não era o que Krishna queria. Quanto mais afinados estivermos com Krishna, quanto mais o serviço que estamos fazendo, o devocional, estiver realmente com o que o Guru quer, com o que Krishna quer, porque Krishna quer o que o Guru quer. Então, quando fazemos um serviço e realmente o Guru está pedindo, o Guru quer aquilo, ele ficará feliz com aquilo, o que planejamos dará certo. Se planejamos algum serviço devocional e não der certo, de acordo com o nosso planejamento, porque não era esse o serviço correto, não era dessa forma. O que planejamos só irá acontecer se estamos alinhados com o Guru, com Krishna. Temos que ter essa compreensão. Krishna é o controlador de tudo. Se ele não quiser, não acontecerá. Srila Govinda Maharaj falou no seu livro, que lemos aqui já, Demolindo os Pilares do Ego. Ele falou também na aula de Irata Yatra, que lemos aqui. Na aula de Irata Yatra, Srila Govinda Maharaj fala, se o Senhor Jagannatha, o que quer dizer o nome Jagannatha? É um dos nomes de Deus, mas o que quer dizer? Jaga é universal. É o Senhor universal, o Senhor Jagannatha. Então, se o Senhor Jagannatha não quiser que nós pisemos em Puri, porque a cidade que tem o templo do Senhor Jagannatha é Puri, Puridam. Se Ele não quiser, nós não entraremos em Puri, nós não colocaremos o pé em Puri. Podemos ter milhões de dólares, comprar a passagem de primeira classe, qualquer coisa. Se o Senhor Jagannatha não quiser, não iremos para Puri. Srila Govinda Maharaj falou isso no dia do Ratha Yatra, e nós lemos aqui isso. Então, o Senhor Supremo, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o que Ele quiser acontecerá. Mas nós sempre estamos reclamando, poxa, eu fiz tanto, eu fiz isso, fiz aquilo, não deu certo. Não deu certo na sua opinião, mas sempre dá tudo certo. Tudo sempre dá certo. Mesmo se você está segurando um prato de prachada ou oferenda para Deus, que ainda nem foi oferecido. Por enquanto ainda não aconteceu comigo isso, mas espero que não aconteça. Mas se for para acontecer, é o melhor para mim. Mas um devoto pujari me falou que uma vez ele estava com a bandeja da oferenda na mão, ele tropeçou
e caiu tudo, a bandeja, a comida, tudo caiu no chão. Eu não me lembro agora se já tinha sido oferecida ou se ia oferecer. Mas podemos pensar, poxa vida, né? Mas era o melhor que poderia ter acontecido. Porque se Krishna não quisesse, isso não teria acontecido. Alguma coisa, algum significado tem isso, como tudo. Tudo que acontece tem um significado. Outro dia, a Acharya Maharaj estava falando sobre um devoto de Gurudeva. O devoto foi pegar, se eu não me engano, era uma fruta na árvore. A fruta era goiaba, se eu não me engano. Ele foi subir no pé de goiaba para pegar uma goiaba, para oferecer a goiaba para Deus, lá em Navaduípe, em Coladuípe, no templo principal da nossa missão. Ele caiu da goiabeira e morreu, abandonou o corpo. E se lá Acharya Maharaj fala, tinha o quê? 1,5 m de altura. Ele caiu de 1,5 m e abandonou o corpo. Um devoto muito querido. Por quê? Porque Krishna quis, nós sabemos o motivo. Mas se Krishna não quisesse, ele não teria caído. Aí na visão mundana pensamos, poxa, se ele tivesse tomado mais cuidado, se ele tivesse isso, se ele tivesse aquilo. Mas não adianta nada, se era para acontecer, aconteceu. Se a coisa tem que acontecer, vai acontecer. Nós não conseguimos controlar nada. Srila Acharya Maharaj dá um exemplo muito bom disso. Eu tentei achar essa aula, mas faz muito tempo que ele deu essa aula. E ele falando de uma criança que nasceu, eu já contei várias vezes, mas eu acho oportuno contar de novo, porque pode ter alguém que não tenha ouvido isso. E a criança nasceu e na Índia, como a maioria das crianças que nascem, é feito o mapa astral. Pegam o dia, o mês, o horário, o local que nasceu, e o astrólogo faz o mapa astral na hora, quando a criança nasce. Mahaprabhu foi assim. O avô de Mahaprabhu veio para fazer seu mapa. Então veja só como isso é uma tradição muito antiga. E aí a criança, foi feito o mapa dela e o astrólogo falou, essa criança vai abandonar o corpo com 1 ano e meio. E de veneno de cobra. E aí os pais ficaram, a família ficou muito alarmada. E o que a família fez? Protegeu a criança o tempo todo. Não tinha como uma cobra ter contato com a criança. Fizeram um esquema lá, não sei qual, mas para nenhuma cobra chegar próximo da criança. E o tempo foi passando. Chegou em 1 ano e meio, ainda não tinha acontecido, e a família pensou, poxa, acho que o astrólogo errou. Nós conseguimos proteger nosso filho. E certo dia a criança morreu. E isso não faz muito tempo, porque fizeram necrópsia no corpo da criança. E a necrópsia não tem tantos anos na Índia, sei lá quanto tempo tem, mas não é muito antigo. E aí o que aconteceu? Fizeram a necrópsia e a criança morreu de quê? Veneno de cobra. E aí a família ficou se questionando, é impossível. A cobra não teve contato algum com a criança em nenhum momento, nunca. Não tinha como a criança ter contato com a cobra, como que ela morreu de veneno de cobra. E aí a mãe percebeu que tinha uma planta, uma árvore frutífera. Eu não me lembro o nome da fruta, por isso que eu tentei achar também. Essa aula não consegui, deve ser uma aula de mais de 2, 3 anos atrás que Srila Acharya Maharaj deu. E aí eu não lembro qual o tipo da fruta. A mãe pegou a fruta que estava na casa deles, né? Na Índia é comum a casa ter um terreno em volta. E a mãe pegou a fruta e ofereceu para a criança. E a cobra tinha inoculado o veneno nessa fruta. E a criança morreu com veneno de cobra. Então, o que está estipulado, está estipulado. Não temos como mudar. Se Krishna quer aquilo por algum motivo, não sabemos o porquê. Claro, era o karma da criança. Mas se Krishna quer, vai acontecer. Não importa o planejamento que nós façamos. A nossa vontade não vale nada. A vontade do Supremo é que vale. E é o que acontece. Temos que ter essa fé.
Mas para ter essa fé, como que teremos essa fé? A próxima aula que leremos amanhã de Srilacharya Maharaj, ele fala sobre os processos, até chegar ao amor puro por Deus. E aí ele fala a fé, temos um pouco de fé, nós temos muita pouca fé, pouquíssima fé. Aí o Sadhu Sangha, a associação com devotos, o que estamos fazendo agora, proporciona um pouco mais de fé. A prática, não, desculpa, é a fé fraca, depois vem o Sadhu Sangha, e o Sadhu Sangha proporciona a prática devocional, em conjunto. E aí aumenta um pouco a fé. E a fé aumentando, começa a vir um pouco de sabor. E vai sendo tirado todos os inimigos, gradativamente. E aí começa um pequeno amor, até chegar ao amor puro. Então nós temos que ter fé. Mas como que a fé aumenta? Com Sadhu Sangha. Não há outra forma de termos mais fé. Não há outra forma de realmente, quando escutarmos uma história do Brahmani que ficou desejando a prostituta, ou escutar essa história que eu falei agora da criança que comeu a fruta com veneno de cobra, temos que ter fé que isso acontece, que é real. Por quê? Porque Krishna quer. Mas a fé só virá com a prática devocional, e a prática devocional só vem com a associação, a boa associação. O que é má associação? Por isso que uma das coisas que é desfavorável à devoção é ter associação com não devotos. Mas o que são não devotos? São pessoas que te atrapalham na vida devocional. Quando é dito não devotos, não é tua família, mesmo que eles não sejam devotos. Você pode conviver com não devotos, mas não seguir o que eles fazem, não ser influenciados por eles. A associação é influência. A associação com o Guru é seguir o que o Guru fala. O piolho, eles dão sempre o exemplo do piolho. Srilacharya Maharaj deu outro dia o exemplo do mosquito. O mosquito pode dormir no seu quarto e não ter nenhuma associação com você. O piolho está na cabeça do Guru ou de quem for, não tem nenhuma associação com a pessoa. Então a associação, a boa associação é muito, muito importante. E o que é uma boa associação? É a associação com quem quer Deus, com quem quer praticar a consciência de Deus. Aquela pessoa que te incentiva. Aquela pessoa que o dia que você está chateado, que você começa a falar mal do outro, ela fala, não, vamos mudar de assunto. Quando você começa a fazer fofoca, a pessoa fala, vamos mudar de assunto. Essa é uma boa associação. Associação boa é aquela pessoa que fala, vamos ao templo cantar, participar do Arati. Vamos fazer um Harinama Sankirtan. Vamos honrar Prachada no templo da deidade. Isso é uma pessoa, uma associação boa. Não é aquela que vai te oferecer alguma droga. E quando eu digo droga, todo mundo pensa em droga ilícita. Não, o álcool também é droga. Então, se você está no local e alguém te oferece álcool, qualquer tipo de álcool, pode ser champanhe, pode ser o que for, vinho. Alguns devotos tomam vinho, champanhe, achando que não tem problema. Tem, você está quebrando a regra. Você está quebrando o princípio. Isso dificultará a tua vida espiritual. Então, a boa associação é aquela que te leva para praticar junto. Aquele que te liga um pouco antes de começar o programa e fala, ó, tal hora vai ter o programa de Srila Acharya Maharaj, às 9h10 da manhã, 9h15 da manhã, todos os dias. Domingo de manhã, o devoto fala, domingo de manhã, às 10h30, Srila Acharya Maharaj vai falar. Isso é boa associação, aquela pessoa que está te trazendo para a vida devocional. E esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não é aquele que te convida para ir no churrasco, ou te convida para ir beber, ou usar droga, enfim. Esse não é o amigo. Quando estamos a consciência material, a consciência animal, como diz Srila
Siddhartha Maharaj, a consciência material é a consciência animal. Quando estamos com essa consciência, o amigo que achamos que é nosso amigo é aquele que te chama para o desfrute. É aquele que te chama para você desfrutar dos sentidos. Então, fala, nossa, esse é meu amigo, olha, ele me chamou para uma festa, ele me chamou para ir para a balada, ele me chamou para, sei lá, qualquer coisa que não seja devocional. Esse não é o verdadeiro amigo. Se você quer Krishna, a boa associação é aquele que está querendo Krishna, aquele que quer praticar. Então, isso é muito importante. Com quem tem um ditado muito antigo, que eu sempre escutava e ainda escuto de vez em quando, diga com quem andas e te direi quem és. E outro dia eu li um outro falando, você conhece a pessoa pelo que ela almeja ser. O objetivo dela é o que vai qualificar a pessoa, quem é quem. Tudo bem que a pessoa ainda não está naquele nível, mas qual que é o objetivo dela? Então, uma pessoa extremamente que temos que tirar o chapéu, prestar reverência para ela, é a pessoa que quer ter amor puro por Deus, prema. Essa é uma pessoa muito, muito, muito alta. Por quê? Porque o objetivo dela é supremo. É o prayoja da nossa vida, prayojana da nossa vida, que é amor puro por Deus, prema. Então, se a pessoa quer isso, sinceramente, essa é uma ótima associação. Ah, mas ela não consegue ainda fazer quase nada, mas não importa, ela tem aquele objetivo, ela tem o foco. Se ela focar, algum dia ela conseguirá. E temos que aprender com isso, temos que focar. Equívoco, Maya, significa aquilo que não é. Todos os nossos problemas surgem quando avaliamos tudo a partir de Só um minuto, eu acho que eu pulei um. Deus e seus homens. Nossa riqueza interna só pode ser descoberta com a ajuda de Sadhu, Guru e das Escrituras. Nossa visão deveria ser de que tudo é néctar, mas que pusemos uma tela entre o néctar e nós mesmos e estamos provando veneno, pensando que é algo muito útil. No geral, devemos pensar que nenhuma culpa cabe aos outros, o que atualmente é a pura verdade. Somos responsáveis por nossa desgraça, por nossa condição caída. E a senda do autoaprimoramento também é similar. Devemos aprender a criticar a nós próprios e apreciar o meio ambiente. Devemos ter uma apreciação especial por Krishna e seus devotos, e depois gradualmente incluir todos os demais. Ele não autorizou alguém a nos prejudicar. Se nos parece ser assim, isso é apenas superficial e um equívoco. Que alguém possa lesar outro alguém é ilusório. Só é verdade no plano superficial. É claro que isso não autoriza prejudicar os outros ou ignorar a opressão, mas desde o ponto de vista absoluto, não existe prejuízo. Quando chegarmos ao estágio mais elevado de devoção, veremos que tudo é amigável e que estávamos errados em nossa apreensão. Era um equívoco. Então, conforme formos aumentando a nossa consciência de Krishna, vamos ver que não existe inimigos, não existe ninguém te prejudicando. Mas é como Srila Siddhartha Maharaj fala, não é por isso que vamos prejudicar os outros. Mas tudo que achamos que tal pessoa está me prejudicando, tal pessoa está fazendo isso, é a visão material que temos ainda. Porque um devoto que tem a visão profunda, ele vai ver que tudo é perfeito. Se tem um opositor, é perfeito. Quando Maya coloca os obstáculos, como colocou para aquele Brahmani,
idoso com lepra que se interessou pela prostituta, ela não queria prejudicá-lo. Era perfeito para ele acordar. E aí ele teve a boa fortuna que ela deu aquele exemplo da prachada. Ela colocou uma prachada no pote de barro, na folha de bananeira, água do Ganges no pote de barro, a prachada em cima da folha de bananeira, e no outro a carne, enfim, comidas não apropriadas para o devoto, em pratos sofisticados, de metal. E ele, como era um Brahmani, ele ainda não estava tão iludido, e aí ele foi para a prachada, mas ele estava iludido com ela. Ele queria ela, ele desejava ela, desfrutar dos sentidos. Então, ela mostrou para ele que o que ele realmente tinha que querer era a mulher dele, uma mulher casta, uma mulher que fazia tudo por ele. Não a ilusão de ter ela durante algum tempo, a prostituta, que era bonita e era isso e aquilo. Então, ele teve a boa fortuna. Mas foi um teste para ele? Foi. E ele compreendeu isso. Então, todo teste que nós temos é o melhor para nós. Para evoluirmos, quando você está estudando qualquer coisa, na escola, quando inicia, para passar do primeiro para o segundo ano, você faz provas. E o que é a prova? É um teste. E aí, para o outro ano, prova, chega no vestibular. O que é o vestibular? Para ver se você está apto a entrar numa faculdade. Mas não é como aqui, agora no Brasil, que pagou a mensalidade e entra nas particulares. Para ir para o mundo transcendental não é assim. Se a pessoa acha que entrar numa Paulista de Medicina, no ITA, sei lá, numa faculdade melhor que existe no mundo é difícil, imagina ir para o mundo transcendental. Então, teremos muitos testes, muitos. Mas os testes são propícios para nós, não são inimigos. Não temos inimigos. Quem acha que tem algum inimigo, não tem. Da família ou amigo que se tornou inimigo, enfim. Não temos inimigos. Os inimigos estão dentro de nós. São 6 inimigos que nós temos. Quais são eles? Luxúria, inveja, ira, cobiça, loucura, o ego. Então não temos inimigos externos. Por isso que não devemos ficar criticando os outros. Temos que ver os nossos erros. Estamos cheios de erros. É fácil criticar o outro. E normalmente quando você critica muito uma pessoa com aquele defeito dela, você também se enxerga naquele defeito. Normalmente é assim que acontece. Então não devemos criticar ninguém. O devoto, criticar o outro vai atrapalhar sua vida devocional. Não importa. Por isso que Srila Govinda Maharaj não gostava de críticas. Ele ficava muito bravo com o devoto que ia lá falar mal do outro. Ah, mas era verdade, não importa. Srilacharya Maharaj falou outro dia, na aula dele. Se um devoto vai lá e entra na cozinha da deidade e come a comida da deidade, antes da deidade, ou não importa, antes ou depois, mas vai lá e come a comida da deidade, ele vai cumprir a reação dele. Porque não é nem karma, é ofensa, é a parada. A parada é muito pior do que karma. Então ele está cometendo a parada, a ofensa a quem? A deidade, a Deus, ao Dan sagrado. Ele entrou na cozinha para comer antes da deidade. Mas não devemos ficar divulgando isso para os outros. Ele vai cumprir a reação dele. Srilacharya Maharaj fala, não vamos falar para ninguém isso, porque senão nós também cumpriremos de estar divulgando que a pessoa fez errado. Nós cumpriremos uma reação por isso. Então temos que tomar muito cuidado e nos policiar e pedir para os companheiros que são os mais próximos, os devotos, enfim, pedir e falar. Se eu estiver falando mal de alguém, se estiver apontando o dedo para alguém, o olhar de mosca, me corrija, fale, vamos mudar de assunto.
Silachara Maharaj, ele deixou muito, ele enfatizou muito isso. Temos que falar, eu já falei também para os devotos, se eu estiver falando mal de alguém, porque isso é comum da gente, isso é praticamente intrínseco da nossa mente, não é da alma, mas é da mente. Então, corrija, fala, vamos mudar de assunto. E se tiver alguém que vai falar fofoca, falar mal de outro devoto, de quem seja, você fala, vamos mudar de assunto. Eu já comentei que tem um devoto sannyasi, ele fala, quando alguém vai falar de alguém, alguma coisa que aconteceu, ele fala, Hare Krishna, ele muda de assunto, e a pessoa percebe. Então temos que tomar muito cuidado com isso, de ficar apontando o dedo, ter o olhar de mosca. Nada é perfeito no mundo material. O olhar de mosca vai ver o defeito, mas temos que olhar a qualidade de tudo, não só da pessoa, mas do ambiente. Se chegamos num local, a pessoa fala, nossa, olha que bonito que tá, né? Mas não é perfeito, tem um monte de defeitos, mas o olhar de mosca vai olhar aquele defeito. O olhar de abelha vai falar, poxa vida, que bonito. Aqui temos um exemplo clássico disso. Essa luminária que eu coloquei hoje aqui, uma de cada lado, vocês olham aí de longe e não veem defeito, mas eu vejo. Apesar de não enxergar bem, eu vejo defeito. Por quê? Porque eu que pintei. Mas eu vou tentar corrigi-los. Mas o olhar de mosca, se tivesse alguém aqui agora, se tiver o olhar de mosca, vai falar, olha aqui você ultrapassou o marrom, entrou na parte dourada, ou a dourada entrou na parte marrom na hora de pintar. Esse é o olhar de mosca. Agora, quem tem olhar de abelha vai olhar o geral, vai falar, poxa vida, ficou legal essa lâmpada, né? Esse é o olhar de abelha, olhar sempre o melhor, porque tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. A maioria da população mundial hoje, o ser humano, só vê o lado ruim da pandemia. Mas a pandemia, tirando o lado, né, porque isso é o melhor de tudo, que ela veio para purificar nossa alma. Deus, o Senhor Yamaraj, através de Deus, ele veio dar esse vírus, o Covid-19, para purificar nossa alma. Mas mesmo não pensando dessa forma, quantas coisas boas aconteceram com a Covid-19? Mas todo mundo só vê o lado ruim. Por quê? Porque a população em geral tem olhar de mosca. Temos que nos livrar desse olhar. E como que vamos fazer isso? Claro, com a prática devocional, vamos tirar esse olhar de mosca. Mas enquanto não temos o olhar perfeito, não somos um devoto puro, muito longe disso, temos que usar a inteligência. Então, quando eu vou falar mal de alguém, mas é verdade, não importa, não fale. Quando eu vou falar de alguém, ou no WhatsApp, ou no telefone, ou pessoalmente, eu tenho que policiar com o quê? Com a minha inteligência. Nós temos que nos policiar com a nossa inteligência. Quando vamos quebrar alguma regra, quebrar o princípio, temos que usar a inteligência. Ah, mas eu estou com vontade disso, como aquele Brahmani. Eu estou com vontade daquela mulher, desejo ela. O Brahmani falou isso para a esposa. Mas, se ele usasse a inteligência, ele não deixaria a esposa trabalhar como doméstica na casa da prostituta. Se ele tivesse usado a inteligência, na hora que ele ficou com desejo pela prostituta, ele tiraria o foco, ia se concentrar. Mas ele não usou a inteligência. Quando a esposa falou que ia trabalhar para a mulher que ele desejava, para ele conseguir ficar uma noite com ela, ele ficou todo feliz, provavelmente, porque ele foi jantar junto com a esposa na casa dela. Porque não usou a inteligência. Então temos que usar sempre a inteligência. Eu acho que tem alguma pergunta aqui, vamos tentar responder. A Milita Didi, Dandavat Prana Milita Didi, deixa eu ver se eu lembro o nome do seu marido.
Adi Purushottam Prabhu, é isso? Dandavat Pranam, não só vocês, mas todos que estão assistindo. É que no início da transmissão eu sempre falo, Dandavat Pranam, uma boa noite a todos, tal, mas tem muita gente que chega depois. Então, nunca é demais a gente prestar reverência, principalmente para o devoto, para todos, mas principalmente para alguém que busca Deus. Aí, a Benita Didi fala, meu marido pergunta se o Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Niviti, Nistya, Ruchi, Bhava, Mahabhava e Prema, se estamos no processo de Bhakti Yoga com tantos desejos, como podemos sentir o gosto de Ruchi? É um processo, Prabhu. Tudo é um processo. Temos que limpar a alma gradativamente. Limpando a alma gradativamente, vamos tendo esse pequeno sabor. E o sabor vai aumentando, e vai aumentando, como você descreveu aqui, a sucessão de gosto superior. Mas os desejos vão ser eliminados de acordo com a limpeza da alma. Não há outra forma. Podemos controlar na inteligência, como eu disse agora, mas é o início. Mas você não consegue controlar a vida toda, o tempo todo, na inteligência. Algum dia cai. Se você não estiver limpando a alma todos os dias, um pouquinho por dia, algum dia você cai. Se você reprimir os sentidos, algum dia você explode. É como uma panela de pressão. Se você soldar a tampa da panela de pressão, o bico, né, que sai o vapor, quando ela pega o vapor, né, a pressão, tem uma válvula que ela sai o excesso de pressão, de vapor de lá. Se você soldar aquele bico, a panela irá explodir. Você coloca o fogo nela, ela explode. Então, é a mesma coisa. Se você quiser controlar tudo, Srila Siddhartha Maharaj começa o livro A Busca por Sri Krishna, a Realidade Belo. Nós vamos ler ele online, nós lemos aqui presencialmente ele no templo, mas vou colocar na lista online, porque nós teremos todos os livros, pelo menos essa pretensão. Se Krishna quiser, vai acontecer, se não é da minha mente. Mas a pretensão, qual que é? Colocar todos os livros da nossa missão em audiobook, para que todos consigam ouvir. Está no ônibus, está no metrô, está dirigindo, está em qualquer lugar, no avião, em qualquer lugar, coloque o audiobook. Vamos fazer isso. Então, vamos ler novamente A Busca por Sri Krishna, a Realidade do Belo. E Srila Siddhartha Maharaj que fez esse livro. Ele, na verdade, ele não escreveu, mas é uma compilação de aulas dele. E lá ele fala também, se você quiser controlar tudo na inteligência, algum dia você explode. E Krishna fala no Bhagavad Gita, o controle dos sentidos leva à ira, e a ira leva à loucura se não tiver Bhakti junto. Então a Bhakti Yoga é o processo para limpar a alma gradativamente. E limpando a alma, os inimigos vão saindo. Porque nossos desejos, isso daí vem conosco, porque quando abandonamos o corpo, o que levamos? Levamos o sukriti, claro, o mérito espiritual, algo que fizemos direto para Deus, sob a orientação do Guru. Levamos isso, a alma leva isso, mas a alma leva o que também? O corpo sutil. A alma leva a mente, os desejos que temos, os 6 inimigos, isso vai para a próxima vida. Não só para a próxima vida. Quando a alma abandonar esse corpo, o tempo que ela ficar até entrar em outro corpo grosseiro, ela leva a isso. Por isso que a alma, quando abandona o corpo, ela tem vontade de comer, ela tem vontade de beber. Se ela usar droga, ela vai ter vontade de usar droga. Ela vai ter vontade de tudo. Por quê? Porque a mente acompanha a alma.
E isso vai para a próxima vida. Imagina só, e cada vez que não seguimos Ekadashi, aquele dia comemos grão, cada vez que comemos fora o que não é oferecido no altar, estamos nos intoxicando com o quê? Com esses 6 inimigos, a luxúria, a ira, a inveja, a cobiça, a loucura e o ego. E os desejos aumentam, porque a luxúria é o desejo do desfrute material, dos sentidos. Então, Prabhu, o processo de Bhakti Yoga, você está no processo de Bhakti Yoga, só é Bhakti Yoga, só é Seva, se você estiver servindo o Guru. Se você não estiver servindo o Guru, estiver da sua cabeça o que você faz, não é Bhakti Yoga. Srila Siddhar Maharaj falou no início desse livro que estamos lendo, pode ser karma bom, pode ser karma ruim. E isso pode estar nos processos devocionais. Você pode estar fazendo 64 processos devocionais. Se não for sob a orientação do Guru, pode ser karma bom ou karma ruim. A ação não lhe trará sukriti, ela te trará karma, se não tiver sob a guia do Guru. Então, a pessoa pode falar, mas o meu Guru abandonou o corpo, como é o caso de vocês, né? Eu também sou discípulo, meu Diksha Guru é Srila Govinda Maharaj. Ele abandonou o corpo em 2010, fez 10 anos agora. Como que estamos seguindo? Ele abandonou o corpo, mas ele deixou um sucessor. Ele nomeou Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj como seu sucessor. Ele é o presidente Sevaitacharya do templo Sri Chaitanya Sarasvati Mati, da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E ele falou isso, e a aula que vamos ler amanhã é muito bonita. Ele falando que ele está tentando servir Gurudeva do jeito que Gurudeva pediu para ele. Gurudeva falou os problemas, amanhã leremos, mas já vou adiantar. Gurudeva falou para ele antes de abandonar o corpo, os problemas começarão a vir quando eu abandonar o corpo, e você não fugirá. Srila Govinda Maharaj falou isso para ele, você não fugirá. E ele falou, não vou fugir. Não importa o obstáculo que venha, não importa a dificuldade, eu não vou fugir. E outro dia ele também falou, eu darei até a última gota de sangue pelos devotos. Os devotos estão sempre no meu coração, ele fala. Estamos longe e na distância física, mas estou no coração de todos. E vocês também estão no meu coração. Então não há problema que o Guru abandone o corpo. Ele deixou o sucessor. Temos que segui-lo. Quem está no Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem que estar sob a guia dele. Outro dia também ele falou isso, é a vontade de Srila Govinda Maharaj. Ele tem o guarda-sol e todos estão no abrigo do guarda-sol dele. Ele prometeu para Srila Govinda Maharaj que ele iria servir a missão de que forma? Servir os devotos, servir a deidade e manter a missão. E ele está tentando da melhor forma possível e com muito dedicação e conseguindo manter o que Srila Siddhar Maharaj criou, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sem mistura. O guardião da devoção, Srila Siddhar Maharaj, o nome dele é guardião da devoção. E Srila Acharya Maharaj está mantendo essa devoção, ele está guardando essa devoção, sem mistura, sem colocar coisas que não são da nossa missão, para ter mais gente. Ele também falou em uma aula anterior dele, há um tempo atrás, que ele tem centenas de devotos, talvez milhares, acho que ele falou em milhares de devotos, mas ele podia ter muito mais do que isso, se ele tivesse quebrando as regras, se ele tivesse falando que tudo pode fazer, mas ele não quer isso. Não é tudo pode, não é assim que funciona, tudo pode. Tudo pode no mundo material, nem no mundo material tudo pode, porque se você infringir a regra de trânsito, você
o órgão responsável caçará a tua carta durante um período. Nem no mundo material tudo pode. Então, Srila Acharya Maharaj é o sucessor. Para ser Bhakti Yoga, temos que seguir o que ele está falando. E ele fala o que está no livro de Srila Siddhar Maharaj, na aula de Srila Govinda Maharaj, não há mudança. Então, Prabhu, gradativamente os desejos vão sendo tirados e algum dia chegaremos a Prema, que é a meta última da vida, é o Prayojana, passando por todos esses estágios que você descreveu aqui. Mas não há outra forma, temos que praticar e boa associação. Prática e boa associação. Porque a boa associação vai nos levar à prática devocional da forma correta. Vamos ler mais um pouquinho. Já são 21 e 10, né? 21 e 9. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, podemos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. E amanhã continuaremos com a aula, com a leitura desse livro maravilhoso, como todos, de Srila Siddhar Maharaj. E amanhã também vamos ler o trecho da aula que eu falei de Srila Acharya Maharaj, ele falando muito humildemente, ele esclarecendo tudo para nós, falando a posição dele no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que ele somente queria ser um discípulo. Mas Gurudeva pediu para ele ser o sucessor, então ele está servindo Gurudeva. Não é fácil, mas ele está servindo Gurudeva. E nós temos que servi-lo. Se quisermos servir Gurudeva, temos que servir Srila Acharya Maharaj. Da mesma forma que quem quis servir Srila Siddhar Maharaj teve que servir Srila Govinda Maharaj. Se a pessoa era discípulo de Srila Siddhar Maharaj e não servia Srila Govinda Maharaj, não estava servindo Srila Siddhar Maharaj. Ele deixou o sucessor, temos que servi-lo. Não importa o que achamos. O que achamos é nossa mente. A mente sempre está errada. Srila Govinda Maharaj, todo mundo sabe isso. Isso está no início do livro Atado pelo Afeto. Nós vamos ler também esse livro aqui, online, porque as aulas online não acabarão, continuaremos com elas, mesmo quando tiver presencial. E Srila Govinda Maharaj, no início desse livro, ele conta a história de como ele chegou em Navadvipidam, em Koladvip, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí ele fala que Srila Siddhar Maharaj fala para ele, mas você está disposto mesmo a ficar aqui comigo? E aí ele até pensa assim, ele fala, poxa vida, eu larguei minha família, larguei tudo para vir aqui, por que esse sadhu está me perguntando? Aí ele falou, sim, eu vim aqui para ficar. Aí ele fala para Srila Siddhar Maharaj, mas se o que eu pensar for eu achar que é melhor do que o que o senhor está falando? E aí Srila Siddhar Maharaj falou para ele, mesmo assim você vai me seguir. Por quê? Porque o discípulo sempre, se está pensando algo diferente do Guru, está pensando errado. O Guru é a última palavra. O Guru é a nossa última palavra. E como foi falado agora no finalzinho dessa leitura, temos 3 pilares. O Guru, o Sadhu e o Shastra. O Guru é o Shastra vivo, o Shastra encarnado, a escritura encarnada é o Guru. Então temos que segui-lo para que gradativamente vamos limpando todas essas amarras que temos, esses inimigos que temos, os conceitos pré-existentes que temos do mundo material, e gradativamente vamos atingindo um estágio superior ao outro, superior ao outro, superior ao outro, até chegar em Prema. Então vamos cantar Nama Sankirtan. Qualquer dia vamos ler a tradução dessa canção, porque é muito importante.
glorificando os Goswamis de Vrindavana, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Panchatattva, enfim, Krishna. E é uma canção tão importante, composta por Narottama Das Thakura. O início dessa canção, quando Mahaprabhu inaugurou o Harinama Sankirtan, nessa era de Kali agora, ele inaugurou o canto congregacional dos Santos Nomes, quando ele saiu da casa de Advaita Acharya com seus associados, em rumo ao Kazi da época, que era o muçulmano, o rei muçulmano. Ele foi na direção dele. Ele inaugurou o Harinama Sankirtan com o início dessa canção. E qual é o início dessa canção? Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Gopala Govindaran Sima do Sudana, Giridhari Gopinata Madana Mohana. Ele inaugurou o Harinama Sankirtan com essas frases. Por isso que cantamos todos os dias quando acaba a aula. E depois continua glorificando. Claro que Mahaprabhu não ia glorificar a si próprio. Aí continua glorificando Panchatattva e os Goswamis de Vrindavana. Então é uma canção muito linda. Vamos ler qualquer dia essa tradução. Para que nós temos que saber o que estamos cantando. Cantar já tem um resultado, claro, porque a alma entende. Mas se o nosso intelecto também entender, é melhor. Srila Govinda Maharaj diz isso.